Fala comigo, tropa. Vamos para as nossas dicas, palpites e análises para os jogos do dia 1º de agosto de 2025. Nosso sabadão de muitos jogos. Bom, tropa, vamos lá, sabadão, firmeza total, mais um mês aí se passando, aí muita saúde, graças a Deus, dinheiro no bolso, sem miséria, e é nóis. Deixa eu falar por si. Pô, tá maluco. Pô, Racionais é muito bom, não tem jeito. Quem não pegou essa referência, esquece. Bom, vamos lá. Vamos começar, tropa. São 3 jogos do Brasileirão e mais 2 jogos de fora que eu peguei, né? Que eu tô nos meus últimos dias nos Estados Unidos. Ainda não aparece aqui a cotação para vocês, porque como é proibido. Tentei dar um jeito de aparecer a cotação, mas não consegui. Deixa para quando eu voltar pro Brasil, tá bom? Então, obrigado aí todo mundo que tá me assistindo, mesmo com algumas limitações aí que a gente tá tendo. Mas eu tô sempre tentando dar o meu melhor aqui pra estar aqui todo dia. Fechou? Vamos lá, Esporte Bahia, a gente vai falar de Brasileirão. Lembrando a vocês, se você quiser participar do meu grupo gratuito do Brasileirão, gratuito, só 2 coisas. A primeira coisa, precisa ter uma conta na Betano. Não precisa depositar se você não quiser, por isso que é gratuito. Não precisa depositar, mas precisa ter uma conta na Betano, porque é um projeto apoiado por quem patrocina o Brasileirão. Então, vou deixar aqui no comentário fixado 2 links. O primeiro é para você criar uma conta, se você não tiver. E depois que você criar, ou se você já tiver uma conta, não tem problema, vai ter um link ali embaixo, que é o do nosso suporte no Telegram. Ali você vai mandar um printzinho comprovando que você tem uma conta. Como é que tu faz? Quando você abre a Betano, você vai ver do lado direito, na parte de cima, um bonequinho. Tu clica no bonequinho, que vai abrir ali, vai aparecer teu nome, o teu usuário, o teu saldo e tal, você manda esse print pra gente. Se você quiser apagar o saldo, não tem problema nenhum, tá bom? Mas a gente precisa pelo menos comprovar que existe uma conta. Então tu mandou lá pro link de baixo e você vai receber o acesso aí ao link do grupo do Brasileirão. Brasileirão e Copa do Brasil. Apesar do Cruzeiro ter trollado a gente foi aí, falei Corinthians, marcha no Corinthians, cartões do próprio Clássico. A gente fez uma duplinha ali, ao invés de entrar no Inter, a gente entrou no Fluminense para não perder por 3. E o Inter marca gol. Pô, esquece. Quem tá lá tá ligado. Se você quiser, o link tá aqui, valeu? De graça, vambora. Agora sim, vamos começar 3 horas da tarde. Eu tenho Esporte Bahia. Vamos lá. Esporte Lanterninha, tentando melhorar. O Bahia vem numa sequência muito legal, né? Muito legal. Tá na 4ª posição, 28 pontos. E o Esporte, como eu falei, 15 jogos ainda não venceu. O Esporte vem em busca aí da primeira vitória. Jogo pra mim, tropa, mais de 1,5 gols. O Sport ele tá no momento de desespero, então os jogos que ele faz, principalmente os jogos que ele faz em casa, diante da sua torcida, são os jogos que ele tem que ir para cima com tudo, ele tem que buscar esse resultado. Só que quando o Sport enfrenta um time mais forte, que no caso é o Bahia, é um time que pode aproveitar muito bem esses espaços que o Sport vai deixar, acaba sendo um jogo mais aberto. Tá? Eu gosto aí desse cenário de 2 gols, tá pagando 1,40 e pouco, para mim é uma cotação muito legal. O Bahia ele vai jogar, ele tem a partida da volta pela Copa do Brasil, ganhou de 3-2 em casa, ganhou em casa pelo menos, melhor que o Cruzeiro, mas eu acreditava que o Bahia fosse fazer um resultado melhor. E pode ser que, vou poupar um outro jogador, mas que não. Bahia, desculpa, se o Bahia precisar poupar, com todo respeito a quem torce pro Retrô, mas se o Bahia precisar poupar para ganhar do penúltimo colocado da 3ª divisão, aí esquece. Para não perder, na verdade, né? Porque basta empatar. Para mim aí, Bahia vai com força máxima, Sport lutando também, dando máximo 2 gols, para mim chega muito forte. Esse jogo é 4 horas, eu falei 3, é porque aqui é 1 hora menos, perdão. 6h30 da noite eu vou ter Mirassol e Vasco da Gama. Mirassol aí fazendo uma campanha sensacional, eu sempre falo com vocês, todo mundo já dava o Mirassol como um rebaixado. Tá aí, junto com o Flamengo é o time que menos perdeu no Brasileirão, perdeu apenas 2 partidas, 15 jogos, 6 vitórias, 7 empates, 2 derrotas, fez 24 gols e sofreu 14, enfrenta o Vasco aí, o primeiro time fora da zona em 15 jogos, fez 4 vitórias, 3 empates, 8 derrotas, fez 16 gols e sofreu 20. Vasco vem de um 0-0 aí contra o CSA, Vasco até jogou bem, tá? Só que o Vasco ele tem um problema muito sério em fazer gol. Eu como vascaíno, o Vasco cria, só que o Vasco ele só não consegue fazer gol. Isso, só que o gol é só a coisa mais importante do futebol. E me irrita quando eu lembro disso, né? Cara, vou ser honesto. O Mirassol é favorito para esse jogo. Joga em casa, joga bem, e o Vasco, ele
o Vasco ele tá focado na quarta-feira, mano. Porque o Vasco ele tá numa sequência muito ruim de jogos. Se o Vasco perder, for eliminado pro CSA da terceira divisão, aí esquece. Aí pode acabar. Pode acabar, fechar as portas. Jogo, vou ser honesto, Mirassol para fazer um gol, tá pagando 1,30. Eu gosto no bilhete, a defesa do Vasco é horrorosa. O Vasco poderia até ter perdido pro CSA, mesmo tendo jogado bem, mas é um time que deixa muito espaço na defesa. E um gol do Mirassol eu gosto. E 2 gols no jogo. Não vou falar contra o Vasco, porque o Vasco tá pagando 4. Também não é para tanto. Denise, eu sei que o Vasco não tá bem, mas o Vasco não é para pagar 4. Tá ligado? Acho que não é pra pagar 4. Eu entrarei em gols aqui também. Pra gente fechar aqui a questão do Brasileirão, tem o Fluminense e Grêmio se enfrentam 9 horas da noite. Fluminense aí pra mim é favorito, mas o Fluminense ele joga a Copa do Brasil. Pô, excelente resultado. O Fluminense tinha perdido todos os 4 jogos que fez depois no Mundial. Ganhou do Inter fora de casa, vai decidir no Maracanã, precisando apenas de um empate, um confronto aí que rende milhões, acho que é 3, 4 milhões nessa próxima fase. Isso é só o que me pega, tá? Porque Fluminense é um bom time, embora não estava jogando bem. O Grêmio não é um bom time. Com todo respeito, é melhor que o Vasco? É melhor que o Vasco, mas o Grêmio sabe. O Fluminense é um time melhor, mesmo sem o Arias. E eu iria em gols. Ué, Cris, mais um jogo em gols? Mais um jogo que eu prefiro gols. Porque eu não sei como vai estar a cabeça do Fluminense focada nesse jogo. Porque, assim, a gente tem que entender, principalmente vocês têm que entender, que você fica muito preso ali, Fluminense e Grêmio. O futebol não é assim, Fluminense e Grêmio. O futebol é Fluminense e Inter pela Copa do Brasil, Fluminense e Grêmio, depois, Fluminense e Grêmio, depois vem Fluminense e Inter, valendo milhões, você podendo decidir em casa. Fluminense vai ser campeão do Brasileirão, não tem nem a menor chance, né? Com todo respeito, o Vasco muito menos. Eu sempre tenho que torcer, eu sempre tenho que citar o Vasco, porque se você não acha Fluminense, imagina o Vasco. Não, o Vasco tem chance de nada, o Vasco tem chance de ser rebaixado, não é chance do Vasco. A chance do Fluminense buscar um título é o quê? A Copa do Brasil. E ganhar mais dinheiro também. Então, naturalmente, o time acaba focando na competição. Pode ser que poupe algum jogador. Então, assim, é um fator de risco. Quando você coloca seu dinheiro em algo, o importante é pesar todas as coisas, sabe? O Grêmio não descansou, embora o Grêmio já esteja eliminado da Copa do Brasil. O Grêmio enfrentou o Fortaleza, ganhou de 2-1, né? 2 pênaltis do goleiro. Mas aqui é gols, cara. O histórico é muito bom também. Deixa eu mostrar pra vocês aqui rapidinho. O Fluminense vem sofrendo gols há 7 jogos seguidos. E o Grêmio vem sofrendo gols há 6 jogos seguidos. Pô, uma estatística... O mais de gol e meio tá pagando 1,50. 1,50 e pouco. Quando elas se enfrentam, dos últimos 6 jogos, em 5 a gente teve mais de 2 gols e meio. E em 5 também foram ambas marcam. Confronto de... que é melhor ainda? O Fluminense vem sofrendo gols há 13 jogos consecutivos pro Grêmio. Um gol do Grêmio tá pagando 1,70. Posso estar errado, mas é 1,70, 1,80. Um gol do Grêmio. Se o Grêmio fizer o que ele vem fazendo há 13 jogos seguidos, tá aí. Você não precisa nem de 2 gols. Se você quiser um gol do Grêmio, pá. Um gol no último lance do jogo. É Grêmio. Entendeu? Pode ser uma boa também um gol do Grêmio, hein? Porque essa estatística aqui me pega. Se você gosta de estatística, essa é uma excelente para essa partida. Ou então, mais de gol e meio. Fluminense é o favorito para mim. Apresentou um bom futebol contra o Internacional. Porém, como justamente ainda tem um confronto contra o Inter pela Copa do Brasil, eu vou ficar devagar. Mirassol e Vasco, só voltando aqui, a gente vai falar dos outros 2 jogos. Mas Mirassol e Vasco, o Mirassol é favorito. Só que eu acho que a cotação do Mirassol tá muito baixa. O Mirassol tá pagando 1,90. Só falei que o Vasco tá pagando 4. Eu acho que aqui deveria ser um pouco maior. Para mim não tem valor no Mirassol, a não ser que você busque um gol do Mirassol ou 2 gols no jogo. O Vasco também, o Vasco está num momento muito pressionado, o Vasco ele tem que ganhar, e o Vasco tem uma defesa muito ruim e acaba deixando muito espaço. Gosto, e o Mirassol vem cumprindo essa linha de gols bastante, né? Esse 1,5 eu gosto. Sport Bahia, em qualquer momento o Bahia seria muito favorito para o jogo, e é favorito para o jogo, mas como tem a Copa do Brasil, eu sempre tenho um receio. Se o Bahia tivesse terminasse 3-1 contra o Retrô, ok, 3-1 contra o Retrô. Como o Retrô fez o gol no finalzinho, 3-2, já deu uma ligada de alerta. Mas assim, só voltando para esse jogo. A entrada que toda rodada eu falo para vocês, já são 15 ou 16? 15. Se você por 15 vezes entrasse no dupla chance contra o Sport, você venceria. Então, o dupla chance Bahia, ele vai cair. Porque enquanto o Sport não ganhar, eu sempre vou entrar no dupla chance contra ele. Ué, Cris, mais uma hora ele vai ganhar. Eu acho que vai, mas até lá eu tô pegando green atrás de green.
Firmeza? Fechamos aqui o Brasileirão. 3 joguinhos, pá, cuidado com Copa do Brasil. E vamos embora. 1h30 da tarde eu tenho estreia do campeonato escocês. Rangers enfrenta o Motherwell. O Rangers aí, depois de 2 ou 3 títulos seguidos do Celtic, tem que tentar dar a volta por cima. Tá ficando desequilibrado. O Celtic não só tá vencendo, como tá esticando muita vantagem rápido. O Rangers tem que fazer alguma coisa. E nada melhor do que começar com o pé direito o seu campeonato, onde ele e o Celtic eles são muito acima dos rivais. Jogo pro Rangers vencer pagando uns 50, aproveita que é a odd de início de campeonato, provavelmente depois você dificilmente vai pegar uma cotação do Rangers contra adversários ali de baixo da tabela na Escócia esse valor. Então vitória do Rangers aqui sem enrolar. Tem só mais um joguinho que eu... a gente tem segunda divisão da Alemanha, uma liga das melhores para gols, das melhores. Só que tem um problema, é primeira rodada, então eu sempre prefiro dar uma olhada porque são 18 times na Bundesliga 2. Desses 18 times, cara, tu vai ter uns 4 que não presta para entrar em gols. Só que a gente só vai descobrir agora, porque tem ano que um tá ótimo, na outra ele fica ruim, depois fica ótimo. Então a gente tem que identificar esses malandros aqui, sabe? Eu não sei, mas eu digo uma coisa. Se a gente for pegar os últimos campeonatos, eu tenho 2 times aqui que não decepcionam. Ainda não decepcionaram. Não chegaram nessa fase de times under. É o Paderborn, que é o que veio frequentando a primeira divisão por um tempo. Acho que 2 temporadas. Aqui é difícil decepcionar. Então aqui 2 ou 3 gols eu gosto. Esses aqui também são difíceis de decepcionar. O Bochum, quando foi para a primeira divisão, que ficou under, né? Mas isso aqui é muito difícil de decepcionar, muito difícil. Buscar 2 ou 3 gols aqui é barril. De meus amigos do Nordeste. É da Bahia mais, né? Barril. Darmstadt Bochum pode ser bom também, mas aqui eu gosto mais desse. Dito isso, todos os jogos 5-5 e esse jogo aqui 0-0. Não vai ser dessa vez. Então é isso, fechamos nossos jogos. Seja um sabadão aí muito bom pra gente, tá bom? A gente tá tendo o reinício dos campeonatos, logo acho que falta daqui a 2 semanas, já vai começar ou semana que vem ou na outra. A gente já vai ter as grandes ligas aí voltando e tudo que a gente quer, né? A gente gosta muito do Brasileirão, mas pegar aquele Manchester City contra o Burnley, esquece. Vamos lá então, não esqueça, se quiser fazer parte do grupo do Brasileirão aí, Brasileirão e Copa do Brasil, é só ter uma conta na Betano. Se você não tem, você cria pelo link aí, porque você fortalece o meu trabalho. Se você já tem, você só manda aí para nossa equipe para receber o link do grupo e marcha. É de graça, tamo junto, muita fé pra cima.